Olá, vamos fazer alguns exercícios com medidas de posição. Vou começar por isso. 4 amigos trabalham em tempo parcial. Eles recebem os seguintes salários horários. O Pedro recebe R$ 3,50, João R$ 2,60, Marcos R$ 3,80 e o Luiz R$ 2,20. Se Pedro trabalha 10 horas por semana, o João 12 horas, e o Marcos 15 horas e o Luiz 8 horas, considerando todos num período de semana, pergunta-se qual é o salário horário médio. 4. Vamos então aqui entender que precisamos fazer uma média ponderada, onde podemos perceber que os valores possíveis de salário são estes, e os pesos de cada salário vão estar associados aqui pelo nome, certo? Então, fazendo isso aqui direto no GeoGebra. Vou criar uma lista, né, dos salários, vou chamar assim. Vou até escrever salários, escrito, né, sem espaço, sem nada. Colocar igual e aí fazer aqui uma lista. Abrir as chaves que já me apresenta as chaves que eu preciso pensar na ordem. Ó, Pedro, João, Marcos. Então é Pedro, João, Marco, Luiz. Então eu vou ler por linha. 3,50, 2,60, 3,80 e 2,20. Vou digitá-los todos aqui. 3,5, 2,6, 3,8 e 2,2. Dou Enter. Agora eu vou criar uma lista com os pesos, né, com as horas, com a quantidade de horas que foi trabalhado nessa uma semana. Então, vou só colocar a palavra horas e colocar igual. Então, esses vão ser os nomes dessas listas numéricas. Na mesma ordem, então, em linha 10, 12, 15 e 8. Abro chaves e começo. 10, 12, 15 e 8. Desculpa, apertei vírgula 2 vezes. 10, 12, 15, aí 8. Eu dou Enter. Uma média ponderada, eu poderia fazer aqui. Eu vou escrever a palavra média, mas não a considerando para pedir o comando. Vou fazer o cálculo disso. Então, a princípio, vou pegar aqui um numerador e vou começar a escrever aqui assim a ideia da multiplicação para construir uma média ponderada. A gente precisa multiplicar este valor por este valor e depois este valor por este valor e depois este valor e este valor por este valor. Dá para fazer isso direto, certo? Mas eu vou escrever aqui, ó, salários e vou colocar um asterístico para representar a multiplicação. Veja, já veio a lista de salários ali embaixo. Agora, na frente, eu vou escrever horas. Olha, ele já está fazendo a multiplicação. 10 vezes o 3,5 dá 35. 12 vezes o 2,6 deu 31,2. Certo? Então, ele faz nessa ordem. Só que eu não quero só essa multiplicação, eu quero a soma desses valores. Então, a gente tem que pegar aqui, ó, vou selecionar, vou dar Ctrl X para recortar e vou começar a escrever o comando soma. Tem um comando soma. É a soma de uma lista. Eu vou usar aqui, ó, soma de uma lista. Quando eu vou dar Ctrl V. Quando eu entro com salários vezes as horas, estou fazendo a multiplicação de duas listas, então deu uma lista. A multiplicação na mesma ordem, que tem elementos da mesma natureza e a mesma quantidade de elementos. É por isso que é possível fazer. Então, fiz a soma do salário por horas. Mas a média ponderada é ainda dividir tudo isso, tá? Pela soma das frequências, pela soma dos pesos de cada salário horário aqui.
o salário horário médio. Então, tudo isso daqui precisa, então, ainda ser, clico aqui fora, dividido, apertei a barrinha lá no meu teclado, ele pulou ali para baixo, pela soma, veja, pego a soma, clico bem aqui, a soma de uma lista. Que lista? Das horas. Eu tenho aqui a média, 3,13. Né? Então, vamos deixar que a máquina faça essa conta. Olha que coisa bacana. Achei a média aqui, a média ponderada é a resposta desse exercício. Poderíamos fazer de outros modos? Será que adiantaria dividir isso daqui pela soma do salário? Não. Tem que olhar bem para o contexto. Eu quero ver que eu tenho salários horários, tenho aqui os pesos, né, as frequências de cada salário numa semana, e aí o que eu estou pedindo é o salário horário médio. Né? Então, aqui eu tenho R$ 3,13. É a média. Veja que não está tão distante dos outros salários reais, de modo que a gente pode entender que esses valores não são tão discrepantes entre si. Né? Então, tem outro jeito de fazer isso? Tem, vamos. Vou clicar aqui no GeoGebra e vou usar o comando. Agora eu vou escrever a palavra média, ó, med, encontrei média, e aí eu tenho média, lista de dados brutos. Não é o que eu tenho. Eu tenho uma lista de números com uma lista de frequência? Sim, é isso que eu tenho. A lista de números são aqueles valores possíveis, 3,5, 2,6, 3,8 e 2,2. Então, a lista de números é usar o nome dela, aqui os salários. Veja que eu estou usando o nome em minúsculo, então tem que escrever aqui em maiúsculo. O comando eu estou usando em minúsculo. Bem, e quem é a lista de frequência? Ora, onde é que apareceu e mostra para mim quanto cada salário ocorreu? Ah, na lista de horas, está na mesma ordem, tem o mesmo comprimento. Então, é só eu vir aqui com a setinha para o lado, depois a vírgula, e começar a escrever, maiúsculo, a palavra horas. Olha que bacana, eu tenho aqui 3,13, que é a média ponderada representando o salário horário médio. 4 amigos nesta situação. É só e fica um abraço.